Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Café com Letras, o programa de literatura aqui da TV Câmara. E o nosso convidado de hoje, eu até anotei inclusive aqui para não me perder nas suas qualificações. Ele é advogado, jurista, teólogo, pesquisador, pensador e blogueiro. Nós recebemos no Café com Letras de hoje João Francisco Rogoski. Doutor João, muito obrigado por vir aqui conversar conosco. Eu que agradeço esta oportunidade. Nessas suas qualificações que eu apontei aqui, aparecem coisas um pouco, talvez, opostas, que é a advocacia, que é o direito, e a teologia, por exemplo. Certo. Na verdade, eu diria que não tem nada de opostos. Eles, na minha visão, eles são complementares. Porque a teologia, de certa forma, é o conhecimento de Deus que é manifestado nas suas leis, que são as Sagradas Escrituras. E a interpretação das Sagradas Escrituras, ela também obedece princípios de interpretação, como a hermenêutica e a exegese, que também se aplica ao direito. Então, acredito que não seja assim tão opostos, né? Eu acredito que é uma complementaridade ao menos tem me ajudado muito a compreender melhor a ciência jurídica e os fenômenos sociais através das lentes da teologia. Então a teologia lhe ajuda a ter esse novo olhar sobre as coisas do direito. Com certeza, me ajuda bastante. E eu acredito que não só apenas a mim, mas se tu, por exemplo, analisares as manifestações, os textos, as obras de Leonardo Boff, vai ver também que há muito da questão da justiça, da questão social, né? Sim, toda a teologia da libertação do Leonardo Boff. Da libertação, né? Eu, por exemplo, eu escrevi a teologia da dominação e a influência no judiciário. Uhum. Então, são questões que a teologia me deu esta visão, né? A opção do judiciário pelos ricos, por exemplo, né? A teologia da libertação é a opção pelos pobres. Sim. A teologia da dominação é a opção pelos ricos. Sim, você vai fazer o reino de Deus aqui na Terra. Aqui na Terra, com certeza. Aliás, como no século XVIII, XIX, escreveu aquele grande escritor russo, Dostoiévski, né? E eles têm um livro que diz: o reino de Deus está em nós, dentro de nós. Porque à medida que nós vamos, como seres humanos, nos melhorando, nos reformando, o nosso entorno também começa a se alterar para melhor, né? Então, o reino de Deus, na visão da teologia, ela passa por uma dimensão espiritual, por uma dimensão pessoal, que eu acabei de falar, e por uma dimensão material, que teria que se refletir na política, na administração pública, né? Os princípios da vontade de Deus, que é justiça, né? Sobretudo justiça, né? Fraternidade, solidariedade. Sim. E além de advogado, teólogo, blogueiro também, doutor Rogoski. Os amigos me incentivaram bastante, então... E esse é seu meio de escrita, né? É o meio que o senhor leva aquilo que é pensado, que o senhor pesquisa e tudo mais, para o grande público. Esse é seu meio de trabalhar com as letras. É o meio virtual. Eu, na verdade, assim, até hoje eu não tenho uma obra em meio físico, minha obra é toda no meio virtual. Às vezes a pessoa chega a época da Feira do Livro, eles me cobram: pô, mas bota no papel e vamos lá e tal. Então, talvez, vamos ver esse ano, vamos ver. Porque o meu negócio é debater minhas ideias. Eu não ganho dinheiro com a literatura, não tenho essa pretensão. Acho que hoje em dia, dificilmente alguém está ganhando dinheiro com a literatura, né? Os grandes escritores. Então assim, eu não tenho essa pretensão. Eu quero debater, eu quero suscitar o debate em torno das ideias. E o objetivo de tudo isso para um pensador é um mundo melhor. Mas esse seu pensamento não anda tão fora assim da linha do que o futuro está marcando, que é justamente se extinguir o livro em papel, né? Apesar disso ser uma pena, nós caminhamos a passos largos para isso, né? Sim. Os tablets, onde a gente pode ter e folhear como um livro. Com certeza. E o blog dá essa liberdade de troca
com o leitor, Exatamente. que o livro não dá tanta essa liberdade de troca, né? Com certeza, a interatividade que o blog proporciona, ela é muito salutar, porque eu recebo bem até alguma outra crítica contrária, são poucas, graças a Deus, mas a gente tem que receber tudo, porque até mesmo a crítica, quando ela é contra, ela ajuda a gente corrigir o rumo, alguma coisa que não está bem e tal. Então o blog, o pessoal vai lá e posta comentário, e eu acho bacana, bem interessante. O senhor tem quantos blogs hoje em movimento? Olha, blogs eu tenho, acho que, para te dizer a verdade, creio que 8. Eu tenho um sobre direito empresarial, porque eu atuo bastante na linha empresarial. Eu tenho um blog que é o Lápis Filosófico, então, que são assuntos mais de filosofia. Eu tenho o Fórum Justiça e Cidadania, então, que são assuntos de política, assuntos da comunidade. Eu tenho A Voz que Clama no Deserto, que é um blog sobre teologia mesmo, porém com enfoque também um pouco da visão da teologia sobre a política contemporânea. Então, no final de 2010, eu escrevi A Grande Revolução, que foi publicado, creio que em janeiro ou fevereiro de 2011, e que no cotejo das profecias bíblicas, do Apocalipse, aquela coisa toda, a gente vê, por exemplo, que as coisas que estão acontecendo, elas já foram preditas e muito mais tem para acontecer. Então eu escrevi que viria, até usei a expressão, um vento impetuoso que ia começar a varrer essa sujeira toda da política. E em julho de 2013, do ano passado, aconteceu o fenômeno A Voz das Ruas. Aí o pessoal começava a me escrever, mas vem cá, tu tem bola de cristal? Tu tem esquema com a CIA, com o FBI? Eu digo, não, filho, eu leio a Bíblia. Tá tudo nas profecias do Apocalipse. É só ler. Então as primaveras, a primavera árabe, claro, as primaveras são todas, já estão ali, já estavam presentes. O que se discute muito na teologia é se o Apocalipse que o apóstolo João escreveu, ele é para uma época determinada, que o pessoal chama fim do mundo, ou se ele retrata sempre finais de ciclos civilizatórios. Então, se for essa última hipótese, já teria acontecido o Apocalipse no final do Império Romano e estaria se repetindo novamente agora. E há outros teólogos que entendem que não, que isso está reservado para o final agora, que com a volta dos judeus para Israel, que uma grande guerra entre os árabes e os judeus estão para acontecer e tal. Claro que são correntes, mas ninguém nega a profecia em si, ninguém nega, né? E além dos blogs todos esses, inclusive esse blog de teologia e blog de direito, o senhor mantém um site que é o canaleletrônico.net, não é isso? Certo. Esse site começou, né, com meu filho e uns amigos deles que eram estudantes da Faculdade de Direito da PUC, em Porto Alegre. E eu entrei, então, como auxiliando. Depois eles se formaram, eu acabei, estou sozinho. A revista ela está até um pouquinho assim parada, não está aquela coisa que foi, porque em pouquíssimo tempo, assim, se chegou a 500 mil, mais de 500 mil acessos, então, sem fins lucrativos nenhum, começou a incomodar alguns sites profissionais aí, que vivem de publicidade. Mas agora está um pouquinho parado. Mas muitos dos meus artigos podem ser encontrados ali, o canaleletrônico.net. Então, ali o senhor coloca a maior parte daquilo que o senhor escreve. Tem assunto dos blogs também dentro do canal eletrônico? O senhor consegue agrupar assuntos dos blogs e levar para essa revista eletrônica? Na verdade, o ideal seria isso, né? Mas eu não tenho tido muito tempo. Eu quero reorganizar essa revista. Eu quero montar ali uma pequena equipe para trabalhar. Isso aí é um projeto. Porque quando eu tinha essa ajuda desse grupo de estudantes de direito, como eu te disse, a revista ia muito bem. Né? Sim, eram mais mãos para manter. Né? Porque eu seleciono material que vai ser publicado, eu faço uma triagem, eu leio muito, mas tem que ter aquele que vai lá, que cola, que isso, que aquilo, que formata, que põe as coisas. Isso aí está faltando. Mas ela continua muito com bom acesso,
Apesar de estar meia parada, assim, ela continua com bom acesso. Sempre que eu entro ali, tem em torno de 100 pessoas conectadas, então tem muita coisa interessante. Eu recomendo que os leitores entrem lá, que vão gostar. E sobre as suas pesquisas, doutor João, o senhor também é um pesquisador e não pesquisa somente sobre direito, né? O senhor pesquisa sobre diversos assuntos, né? História. O direito é minha paixão, né? Minha profissão, está há 32 anos, né, nessa área. Então, eu pesquiso muito sobre o direito, mas também pesquiso sobre outras coisas. Gosto muito de história, costumo dizer que eu sou um historiador autodidata. E eu tenho uma pesquisa sobre as causas da Revolução Farroupilha, causas tributárias, que pouco se fala, né? Porque eu tenho formação tributarista e tal, então eu entendo bastante, entendo um pouco só, na verdade. Bastante ninguém entende, né? A parte tributária é muito complexa. Mas eu escrevi, então, em Revolução Farroupilha, e foi muito bem acolhido esse trabalho por professores e estudantes de faculdades de História. É um trabalho que só no canal eletrônico ele já teve em torno de mais ou menos quase 60 mil acessos. Depois tem outros, até em Portugal foi publicado, né? Também sou membro de uma sociedade literária lá de Portugal, então às vezes eu mando trabalhos para eles lá. Então tem também do petróleo, sobre o pré-sal, a maldição do petróleo, né? Também foi uma pesquisa que eu fiz, eu não sabia nem que existia essa maldição do petróleo, pela pesquisa acabei descobrindo. Então você veja países que são ricos em petróleos, o povo é pobre, né? Problema de educação, miséria. Você veja a Venezuela, o próprio México, né? Então são coisas que a pesquisa vai nos revelando, vai nos mostrando. Sim, mas qual é essa ligação entre o petróleo e a pobreza de um país? O que se relaciona? Um dos fundadores da OPEP, ele que cunhou essa expressão, né? E que basicamente é o seguinte: a abundância de dinheiro, ela acaba ensejando muito a importação de mercadorias, de bens e coisa e tal, e não fomenta a indústria local, não gera empregos na localidade, né? E também esses países geralmente são países mais atrasados, então toda essa riqueza ela acaba sendo concentrada na mão de poucos, né? Então o dinheiro do petróleo ele não chega lá no povo. E uma das minhas propostas justamente está neste trabalho, é que 100% do dinheiro do petróleo fosse canalizado para educação, segurança, previdência social e desportos, né? Porque a prática esportiva, cada adolescente, cada jovem que está no esporte é um a menos na droga. Sim. Né? Então foi um trabalho que também recebeu bastante, foi aclamado por pessoas qualificadas. O meu público é pequeno, mas ele é muito qualificado. Né? Eu tenho muita gente que também escreve, né? Que acompanha meu trabalho. E escrever para um público qualificado assim é sempre um risco, né? Porque tem sempre o risco de estar entrando em um campo de uma pesquisa ou algo assim, talvez por curiosidade, queira publicar alguma descoberta, e tu tem os contrários, a pesquisa, o resultado da pesquisa, que vão debater isso. Inclusive, na verdade, esse debate é até válido, esse debate até é salutar, mas não dá direito ao erro, né? Com certeza. Eu sempre digo o seguinte: a ideologização das coisas é problemático. Na literatura, que palavrinha difícil. Vamos dizer assim, atrelar a política partidária, né? Eu acho que ela limita muito, ela põe um cabresto no escritor, no pensador. Eu sempre tive cuidado, assim, eu tenho uma participação assim, política na comunidade, em termos de associação de moradores e tal, mas eu nunca me filiei a nenhum partido. Sim. Né? Quando pergunto qual é teu partido, OAB, qual a tua ideologia política? Cristianismo, né? Que é o que eu creio mesmo, né? Sim. Então, eu consigo lidar bem com essas diferenças. Então, pessoal da ala esquerda, da ala direita, gente que é comunista, gente que é liberal, eu consigo lidar bem com eles, né? E eles, às vezes,
me confunde, porque tem horas que acho que eu sou um liberal, tem horas que eu acho que eu sou esquerdo, porque eu defendo posições que são universais, eu defendo a vida, eu defendo a saúde, eu defendo, né, a justiça, eu defendo a dignidade da pessoa humana, né? São valores universais. E essas frentes também, elas têm as suas qualidades e seus defeitos. É inegável isso. Com certeza. É inegável que toda a direção política que se tem as suas qualidades, tem os seus defeitos. Isso não e se nós reunirmos esse pensamento, nós podemos ter ideais libertários, mas ideais conservadores, né? Eu até acho que, na verdade, é necessário que tenha isso, desde que haja uma alternância no poder e o respeito ao Estado de Direito, o respeito às leis, porque, vamos dizer assim, os mais conservadores, eles são muito bons em gerar o dinheiro, em gerar a riqueza. Eles prestigiam a iniciativa privada, eles apoiam as empresas. E o pessoal da esquerda, eles são bons em gastar, em dividir o dinheiro com os pobres, fazer a distribuição de renda. Então eu acho que é importante ter quem ganhe e tem quem administre, quem distribua para os necessitados. Né? Agora o que não pode é se perpetuar, uma facção se perpetuar no poder aí por 20 anos, aí já destoa do espírito democrático, né? E esse jogo é bem saudável até para a política. É saudável, oxigena a política, com certeza. E até o próprio debate de posições, ele é muito bem-vindo para a política. Nós falamos aqui da TV Câmara, que na Câmara de Vereadores nós temos esses debates entre situação e oposição, e isso tudo gera um pensamento, isso é benéfico para a população da nossa cidade. Muito benéfico e é indispensável, porque ninguém é o dono da verdade. Eu mesmo, quantas vezes eu mudo de opinião, como dizia Rui Barbosa, mudar de opinião não é nunca um mal quando se muda do erro para o acerto. Claro. Né? Então, muitas vezes eu vejo que o meu oponente lá está certo e tem um argumento sólido, eu acabo me rendendo. Porque somos seres inteligentes, né? Não podemos ficar atrelados numa coisa assim, né? É o fanatismo, né? O fanatismo é terrível, eu acho terrível. E agora, para a gente já encaminhando o nosso final aqui do nosso programa, Dr. Rogovski, ter um blog e ter essa troca de informações com o leitor, o que facilita. O livro não tem essa troca tão direta, só se tu for encontrar o leitor, o autor em algum lugar, e pode-se ter essa troca de informações, essa troca de pensamentos. Escrever de um jeito, postar lá no site, no blog, e a leitura dessa pessoa que vai pesquisar é diferente daquilo que o senhor escreveu. Acontece muito isso, do senhor escrever de uma forma e pensando de uma forma, e o que o senhor escreveu chegar até o leitor de outra forma, e o senhor ter uma resposta e ver, olha, eu escrevi de um jeito, mas você me interpretou de outro, que talvez tenha sentido também dentro disso que eu escrevi. O senhor tem também essa relação com o seu leitor? Isso acontece, isso aí é inevitável, porque as pessoas, às vezes, não conseguem captar o que tu quer dizer, ou às vezes tu mesmo não consegue transmitir a contento, né? No meu caso não é tanto, não tenho tido tanto. Mas eu lembro, ainda quando eu era estudante da Faculdade de Direito, nós tínhamos um jornalzinho lá na faculdade, e eu ganhava, um senhor lá, um senhor velhinho, ele me dava umas revistas, e pegava e botava no jornalzinho, mas eu citava a fonte, eu botava O Reformador. Daqui a pouco acharam que aquilo era um pseudônimo, e que eu era um baita de um agitado. E na verdade era a revista que você estava. E a resposta do público, como é escrever um texto e ter essa resposta imediata quase? Olha, muito gratificante, principalmente quando, que nem o da Revolução Farroupilha, né, os professores e estudantes de história atribuindo um valor pedagógico ao teu trabalho, que nem era a proposta, não era tanto nessa linha, né, era só informação mesmo. A gente fica muito gratificado, né? Inclusive depois vem até pedidos. Em Novo Hamburgo, lá uma doutoranda
e ela está fazendo um trabalho de doutorado em cima de um trabalho meu. Me pediu autorização, se eu permitia, e eu por e-mail permiti. E ela até pediu se eu podia depois assisti-la no trabalho, né? Mas eu não tenho tempo, é lá em Novo Hamburgo e tal. Então isso gratifica muito a gente, sabe? É algo que motiva a escrever? Motiva. Eu acho que o escritor, ele escreve por um deleite, por uma compulsão, mas é inegável que quando o teu trabalho é bem recebido, é um combustível, né? Claro, isso é o objetivo de todo autor, né? É inegável. Doutor João, muito obrigado por vir agradeço. aqui conversar conosco no Café com Letras, passar um pouquinho das suas experiências, do seu trabalho, nos seus blogs, no seu site. Tá, eu que agradeço, muito obrigado, e foi uma honra estar no teu programa. Eu que agradeço a sua participação. Tá, sim. No programa de hoje, nós conversamos com o João Francisco Rogoski, ele que é advogado e tem diversas atribuições também que nós já citamos anteriormente. E o Café com Letras dessa semana vai ficando por aqui. Eu agradeço a audiência de você e de casa. Nos vemos no próximo programa.